Então vamos lá. O livro, para quem está com o livro na mão aí, PDF, Kindle, Cartas de Outrora, vamos lá. A gente está aqui na página 91, tá? Página 91. Então começa assim: coquetéis batidos, mexidos, montados ou feitos em liquidificador. Primeiro, coquetéis batidos. E aí ele já dá o exemplo aqui do daiquiri. Ele pega o daiquiri como o nosso objeto de estudo. Vamos lá. O daiquiri é um dos meus coquetéis favoritos de todos os tempos. A sua reputação foi prejudicada durante gerações de pessoas descuidadas, bebendo um negócio ali mais ou menos com gosto de kisuko e chamando de daiquiri. E ele diz que o original, realmente bem feito, é uma obra de arte. E que ao final desse capítulo ele espera que você esteja convertido, se você já não estiver. Mas antes da gente falar do coquetel, vamos dar uma olhada em shaking, em batimento de coquetel e em gelo, antes da gente partir aí para os efeitos disso no coquetel, e o daiquiri é o exemplo que ele vai dar. Então vamos lá. Alguns mais recém-chegados ao mundo da coquetelaria foram levados a acreditar que o shake é como se fosse uma arte marcial, um kung fu ali, um movimento artístico, e que você só consegue aprender os mais altos níveis depois de assim longos anos de treino. O que não é verdade. A maioria da galera também acredita, olhando alguns bartenders trabalhar e bater coquetel, que bater o coquetel envolve ali um exercício completamente aeróbico, um negócio difícil de fazer, que tem, né? Enfim, que cansa, que demora muito para aprender. Também não é verdade, tá? E muitas pessoas acreditam que você só consegue alcançar o resultado de fazer os melhores coquetéis, ou que os melhores coquetéis eles só conseguem serem produzidos com o melhor tipo de gelo do mundo. O que muitas vezes, segundo Dave Arnold, não é verdade. A gente vai ver que dependendo do gelo, você consegue amenizar um efeito ou amplificar o outro. Bom, boas novas. Qualquer técnica de shake razoavelmente boa, que dure pelo menos 10 segundos, usando quase qualquer tipo de gelo, pode fazer um coquetel consistente e aí sim delicioso. Bater coquetel é um negócio violento, né? Bater o gelo ali dentro daquelas latas é a maneira mais turbulenta e eficiente de se resfriar e diluir um coquetel manualmente. Bater um coquetel ele é tão eficiente que, de fato, o líquido ali dentro ele aproxima o equilíbrio térmico. Lembra da aula passada? O equilíbrio térmico muito rápido, tá? Tanto faz se o seu gelo é grande ou se é pequeno, ou se você continua batendo esse coquetel ou não. Coquetéis batidos ficam mais gelados e mais diluídos que os coquetéis mexidos, como o Manhattan, que a gente viu na experiência passada. Ó, já tem um cara aqui já. Ó. Além de diluir e gelar o coquetel, resfriar o coquetel, o shake ele adiciona também textura no drink em forma de pequenas bolhas de ar. Essas bolhas, às vezes, elas podem ser visíveis como uma espuma ali na parte de cima do coquetel, e às vezes elas só podem ser visíveis através ali de que seja um microscópio. Mas ele diz que uma coisa é certa: sem as bolhas de ar, você não tem um coquetel batido decente, ou um coquetel decentemente batido. Ele complementa com o seguinte: essas bolhas de ar que são produzidas quando a gente bate o coquetel, elas não duram muito tempo ali, tá? Então a textura de um coquetel batido, ela é muito fugaz, tá? Então ele complementa. Um coquetel batido, ele está no seu pico ali de qualidade em relação à temperatura e textura, bem no momento que ele é servido. Então isso é uma ótima razão para você ter um serviço rápido, servir rápido esse coquetel, e também em menor quantidade, né? Em menor quantidade porque se a pessoa demora muito para tomar aquele coquetel,
enfim, a gente já viu que a experiência vai ser bem diferente do começo para o final, tá? Então, vamos lá. Dessa introdução a coquetéis batidos, né? O Dave Arnold ele fala pra gente o seguinte, que o shake, bater coquetel, não é um bicho de sete cabeças, tá? Você não precisa ser ali, como ele mesmo cita, um mestre do Kung Fu para bater o coquetel da maneira que ele deve ser feito, tá? E os melhores coquetéis eles também podem ser alcançados com um gelo fora do ideal, né? Na maioria das vezes. O que é o gelo ideal? Aquele gelo em cubo, sólido, bem sequinho, tudo mais. A gente sabe que na prática é muito difícil a gente ficar escolhendo o gelo que a gente vai usar. Então a gente tem que se adaptar de acordo com o ingrediente, no caso o gelo, de acordo com o ingrediente que a gente tem, tá? Informação bacana que ele dá é o seguinte: qualquer shake bem feito por 10 segundos, tá? Com um gelo bem cuidado, ou seja, independente do tipo do seu gelo, seu cubo de gelo, se ele é sólido ou se ele é aquele furadinho, ele estando bem cuidado, né? Não estando ali em ponto de diluição, não estando com muita água na superfície, tá? Qualquer técnica de shake bem feitinha, consistente, durante 10 segundos, vai te dar um coquetel muito consistente e com certeza de sabor muito bom, tá? A temperatura de equilíbrio é alcançada muito rapidamente no shake, tá? O que quer dizer com isso? Que por mais que a gente fique 5 minutos batendo um coquetel, ele já chegou muito rápido na temperatura de equilíbrio dele, tá? E depois que você alcança essa temperatura de equilíbrio, não acontece muita coisa mais ali dentro, tá? Ele nem resfria muito mais ou nem dilui muito mais. Então é só realmente uma perda ali de tempo e de energia, tá? E lógico, drinks batidos são muito mais gelados, consequentemente muito mais diluídos, porque o resfriamento sempre vem da diluição, lembrando da lei fundamental. Eles são muito mais gelados que os coquetéis mexidos, tá? Mas o principal motivo aqui para bater um coquetel, segundo essa informação que ele deu pra gente, é o seguinte: bater um coquetel adiciona textura para o seu drink, tá? E essa textura vem das bolhas de ar. Legal? Muito bem, então, continuando, ele vem aqui para escolhendo os seus ingredientes. Ah, faltou falar em relação ao ápice do coquetel. Então, o ápice de um coquetel batido é logo após ele sair da coqueteleira. Então, é uma razão para você servir isso rápido, tá? E em menor quantidade, para aquele drink não ficar morrendo ali na mão do seu cliente ou na mão de quem for beber. Legal? Então, vamos lá. Escolha os ingredientes corretos para a textura correta, para a textura que você quer. Você não consegue fazer um drink propriamente batido ou um coquetel batido de uma maneira mais ideal, digamos assim, só com bebida alcoólica e gelo, né? A bebida alcoólica, o álcool, ele não consegue segurar a textura do coquetel quando ele é batido, tá? E os agentes de textura ou texturizantes mais comuns que a gente tem pode até ser uma surpresa para alguns, que são os sucos de frutas cítricas, né? Então, limão Tahiti, limão siciliano, ou cravo, limão capeta, que seja. Você pode não pensar no limão como um promotor de espuma, mas se você pegar o limão, espremer ele num copo e colocar água com gás, você consegue testemunhar aquela formação de espuma e a persistência que aquela espuma também tem, tá? De fato, se você bater um coquetel com suco de limão clarificado, o resultado é bem diferente. Ele fala que o resultado ele fica xoxo, sem graça ali, sem muita vida, sem muita textura no coquetel, porque a clarificação remove essa característica do suco de limão de formar aquela espuminha por cima do drink, tá? Muito suco de fruta, eles carregam muitas partes de célula de plantas, tá? E outros polissacarídeos, um deles é a pectina, e essas células, ou a pectina, ou esses polissacarídeos, eles ajudam em compor a textura do coquetel, né? Você não precisa usar um suco de limão, ou o que quer que seja, cheio de bagaço,
tá? Para dar textura no seu coquetel, não se preocupa com isso. Ele diz que só o suco de limão ali peneirado, né, filtradinho, sem gomo, sem nada, já resolve todo o assunto. E que tem um ou outro suco que mesmo clarificado, ele ainda consegue dar textura para o coquetel em forma de espuma. Ele cita aqui o suco de pepino, tá? Então, de repente, se você quer usar suco de pepino em algum coquetel e você quiser clarificar esse suco, né, para deixar a aparência do seu coquetel mais uniforme, ele ainda consegue ser ali um bom agente texturizante. Legal? Outro agente que ele cita aqui é leite e creme, tá? E bebidas alcoólicas que contém isso, por exemplo, Baileys ou Amarula, a gente sabe que contém creme ali, tá? Então, leite e creme também são bons agentes texturizantes. Um exemplo é um coquetel como o Brandy Alexander, que não contém ácido, né? Então, de um lado a gente estava falando de coquetéis batidos que contém um ácido ali, um suco ácido, e esse ácido gera uma textura melhor, uma espuma por cima do drink. E agora a gente já está falando de outros agentes que não tem ácido nenhum dentro do coquetel, a não ser o próprio agente, mas que também formam uma ótima textura no coquetel. Um outro ingrediente que ele fala que ele gosta de usar quando ele vai fazer um coquetel, que ele faz o processo de milk wash, tá? Milk wash é lavar em leite, uma clarificação em leite, é o whey, tá? O whey é o resultado do leite clarificado. Mas ele já diz aqui de pronto que agora não faz muito sentido a gente ver isso, né? Deixar mais para frente lá quando for a respeito de clarificação, mas ele diz que o principal nome do jogo aí são as proteínas nesses ingredientes que vão reagir ali no processo de bater o coquetel e vão formar aquela espuma. Outra dica que ele dá também é o xarope de mel, né? Como a gente viu lá na primeira live, o mel, dependendo do tipo, claro, ele pode conter ali alguma dessas proteínas e vai ajudar a formar aquela espuma no seu coquetel. Mas que o ingrediente mais usado e o mais old school mesmo, e o que forma a melhor espuma e textura para coquetéis, é a clara de ovo, tá? E eu já vou falar sobre ela aqui bem rapidinho, tá? Então, escolhendo os ingredientes corretos para o seu coquetel batido, para você obter uma textura diferenciada, tá? O primeiro ponto que ele coloca para gente é só o álcool ele não segura a textura do coquetel. Você pode até bater bem o coquetel ali, servir, ele sai bonitão, lindo, mas aquilo ali é muito fugaz, tá? Ele perde aquela textura muito rápido. Aquelas bolhas de ar, elas se vão rapidinho, tá? Sucos cítricos são pequenos agentes formadores de espuma, tá? Porém, o suco clarificado, ele perde essa propriedade. Então, um agente texturizador bom para se usar em coquetel é o que a gente já usa o tempo todo, que é suco de limão. Legal? Outros agentes muito legais para textura também são laticínios. Então ele cita leite, ele cita creme, tá? A gente viu a gente vê em portais o uso de iogurte em alguns coquetéis também, tá? Se eu não me engano, teve um dos campeões globais do Legacy, onde ele usou o iogurte como ingrediente ali no coquetel. E o legal do iogurte é que além dele ter, né, essa parte de laticínio, algumas proteínas ali, ele também tem a própria acidez, né? Ele tem bastante ácido lático por ser um produto fermentado. Se eu não me engano é ácido lático, quem puder me corrigir aí se eu estiver errado, por favor. Tá? Ele diz que o whey também pode ser um reforço. Oi gato, tudo bem? Ele diz que o whey pode ser um reforço também em coquetéis que passam por milk wash. Então, às vezes você está trabalhando com milk punch no seu bar, você deixou aquele pre-batch de milk punch pronto, mas você ainda vai bater ele. De repente você usar o whey, tá? E aí eu não estou falando do whey protein aquele de academia, eu estou falando do leite clarificado, tá? Pode ser um bom reforço ali para dar um pouco a mais de textura para o seu coquetel. Como a gente sabe, coquetéis clarificados eles tendem a perder um pouco de corpo, tá? Eles dão uma sensação mais gordurosa, untuosa na boca, mas em relação à textura, muitos deles acabam perdendo, tá? E que o mel também dá uma ótima textura por causa das proteínas dele, tá? E o maior agente texturizador na coquetelaria
é a clara de ovo, tá? E aí, falando um pouquinho de clara de ovo, só para a gente matar essa parte de ingredientes para o coquetel batido, para você procurar uma textura, eu vou ler bem rapidinho aqui, mas nessa parte de clara de ovo do Liquid Intelligence, eu não vou me aprofundar, porque lá fora, tá? Eles têm um approach muito diferente em relação à segurança alimentar e o que pode ou não pode dentro do bar, tá? Mas vamos lá. Tem algumas coisas que você precisa saber sobre clara de ovo antes de você usá-las em coquetel, tá? A clara de ovo, ela não vai deixar o seu coquetel com um gosto esquisito ou com aquele cheiro, né, aquele sabor de ovo também. Outra coisa, adicionar clara de ovo no seu coquetel, né, numa solução alcoólica ali, ele também não vai matar a bactéria que causa a salmonela, tá? Porque o teor alcoólico do coquetel, ele é muito baixo, gente. Então não acho que você quebrar o ovo ali, colocar a clara e aquele ovo está contaminado, só porque você está batendo aquilo ali com álcool, que aquilo ali vai esterilizar aquilo ali, tá? A gente tá vendo muita coisa em televisão aí, todo mundo sabe que o álcool 70 é o que mata tudo. Você não vai fazer um coquetel com 70% de volume alcoólico, né? Muito bem. E aí ele faz uma comparação aqui com a clara de ovo crua, né? A clara de ovo fresca ali tirada do ovo na hora. A clara de ovo pasteurizada, aquela de caixinha. E a clara do ovo pasteurizado, tá? O ovo inteiro, mas esse ovo foi pasteurizado. Eu estava até conversando com a Sus ontem, eu não sei se a gente tem algum lugar aqui que vende isso ou não, ou se é comum no Brasil. Eu não lembro de ter visto em nenhum lugar. Mas a comparação que ele faz é a seguinte, ele fala que o melhor resultado que ele tem em relação à textura, a volume, à incorporação dentro do drink é com a clara de ovo fresca, tá? E que a pior que ele tem assim, mas é pior de longe, é com a clara de ovo pasteurizada de caixinha. Eu não vou nem ir contra e nem apoiar, porque novamente, aqui todo o lance de segurança alimentar e vigilância sanitária é muito diferente para a gente e eu tenho certeza que a maioria dos bartenders são bem conscientes para usar somente a clara de ovo pasteurizada no bar, tá? Não dá para arriscar, gente. Tá? Não é porque o ovo vem de um amigo seu, de uma fazenda, não sei o que é tudo limpinho, que você vai arriscar usar a clara de ovo ali crua para fazer um coquetel para alguém. Eu acho que não vale a pena o risco, tá? Ele não especifica qual que é o ganho de qualidade, qual que é a diferença extrema de qualidade toda, mas acho que não vale a pena o risco. Mas o que é legal saber aqui dessa parte de clara de ovo que o Dave Arnold passa pra gente? O meu é o seguinte, aquele cheiro que a clara tem, tá? Ou aquele gosto que ela deixa no coquetel, ele pode ser corrigido, tá? Então ele fala o seguinte, que não é toda a clara de ovo que tem aquele cheiro, ele não sabe dizer o porquê, mas que é o seguinte, logo quando você abre a caixinha ou quando você quebra o ovo, ele não vai ter cheiro nenhum ali, ele fica bem neutro. Depois de um tempo em contato com o oxigênio, aí realmente vem aquele cheiro forte de ovo. Mas que esse cheiro, depois de algumas horas em contato com o oxigênio, ou seja, aquela clara de ovo oxidando, esse cheiro ele some, tá? E isso não dá diferença nenhuma no resultado final do coquetel em relação à textura. Ele fala aqui, ó, já fiz os testes para você não precisar fazer, tá? Então a dica que pode ter aqui pra gente, o que que é? Abriu lá a caixinha de clara de ovo ou a garrafinha em quantidade menor, põe numa bisnaga, deixa ali aberto dentro da geladeira para oxidar bem ali umas horas antes de você começar a operação do bar, que muito provavelmente aquele cheiro desagradável que pode ficar no coquetel, ele vai sumir, tá? Então, a clara de ovo, ele diz também que deve ser o último ingrediente a entrar na coqueteleira. Por quê? Porque quando você tem ali a clara de ovo e você tem uma concentração muito alta de álcool, tá? E aí a gente está falando de uma bebida, por exemplo, 40%, é uma concentração alta, ou uma concentração de ácido muito alta, tipo um suco de limão puro, tá? A tendência dessa clara de ovo, a possibilidade dela talhar é muito grande. E aí quando a clara de ovo dá aquela talhada, tá? Fica aquela bolinha no coquetel e isso sim é bem desagradável, tá? É uma experiência nem um pouco legal para quem vai beber o drink. Legal? Então ele dá a dica de, por último, a clara de ovo dentro da coqueteleira.
dosa lá limão, açúcar, a bebida, o xarope, a solução salina, tudo antes, por último a clara de ovo, tá? Ele recomenda também, lógico, fazer o que todo mundo já faz, que é o dry shake, que realmente faz muita diferença na textura final do coquetel para incorporar melhor esses ingredientes, tá? Bater com gelo só depois. E uma observação bem bacana que ele faz é em relação a coquetéis que vão levar clara de ovo e que a base deles são espíritos, bebidas envelhecidas, seja whisky, seja rum, conhaque, calvados, enfim. A clara de ovo ela ameniza esses sabores amadeirados e ela ameniza os tânicos da bebida também, que a bebida alcoólica puxa esses tânicos da madeira, tá? Então, se a gente comparar, ele dá o exemplo aqui de um whisky sour, se a gente comparar o whisky sour com a clara e o whisky sour sem, tá? O gosto do whisky sour sem a clara puxa muito mais aquele amadeirado, tá? Ou aquele tânico da bebida. Então, se você estiver desenvolvendo um coquetel e aí você colocou ali junto, vai que seja do seu rum, ingredientes para ressaltar a parte de madeira da bebida, talvez usar a clara de ovo mate um pouco a sua proposta, né? Já que ela vai suavizar esses sabores, vai trazer eles bem para baixo, tá bom? Salve Alex, ele fala alguma coisa sobre shake reverse, né? Ou seja, bater primeiro, diluir o coquetel e depois tirar o gelo e bater? Não, ele acaba não falando, tá? O reverse shake, ele, se eu não me engano, esse conceito ele vem um pouco depois aí do Liquid Intelligence ter sido lançado, mas a teoria do reverse shake ela vai de acordo com o serviço de sala que você tem, tá? Então o que acontece? Como a gente viu um pouquinho atrás, ele fala que o pico do coquetel batido é logo quando ele sai da coqueteleira. Então logo quando ele é servido no copo, já era bom ele ser levado pro cliente, tá? Justamente por causa daqueles lances com a bolha de ar e tudo mais. Com a clara de ovo vai funcionar do mesmo jeito, tá? Então se você bate lá um coquetel, faz o dry shake, bate tal, tudo bonitinho, perfeito, serve lá, o coquetel tá lindo, tá? Se aquele coquetel ficar parado ali, cara, não sei se você já viu, mas a espuma que forma, ela parece que fica mais seca, tá? E ela parece que começa a solidificar, tá? E aí é bem desagradável mesmo, não tem muito o que fazer senão voltar o coquetel para coqueteleira e bater de novo. Então o reverse dry ele vai muito de acordo com o serviço de sala, tá? Se você está vendo ali que o seu salão está demorando um pouquinho mais para levar o coquetel e isso pode prejudicar a textura dele, tá? O que ele indica fazer? O que eu já vi o pessoal fazendo? O cara ele bate o coquetel, legal, e deixa ali, tá? Não tem lá muito problema deixar o coquetel batido dentro da coqueteleira, já que aquele líquido ele já está em temperatura de equilíbrio, tá? E o que ele recebe de calor de fonte externa é pouco. E a hora que ele vê que o cara está disponível lá para levar o coquetel, fazer o serviço, aí ele tira o gelo, tá? Passa de um copo para outro, tira o gelo fora e bate de novo só para reforçar a textura sem adicionar a diluição, tá? Mas o reverse dry shake, consequentemente, por ele levar um tempo a mais, ele vai causar uma temperatura mais quente ou uma sobrediluição do coquetel, tá? Mas o que é interessante realmente fazer é o dry shake, tá? E esse dry shake ele serve para incorporar os ingredientes e já formar uma bolha de ar ali dentro. Legal? O Rio falando aqui, lembrando que é natural da galinha ter salmonela. Exatamente, é impossível a gente garantir que um ovo vai estar contaminado ou não, tá, gente? Então, assim, novamente, eu não sei se algum lugar vende, se tem alguma empresa que distribui o ovo inteiro, na casca mesmo lá, que esse ovo seja pasteurizado, tá? Eu não sei se é muito comum no Brasil, não sei se pode vender, enfim. O certo para a gente fazer, independente se esse ovo existe para a gente ou não, é usar a clara de ovo pasteurizada, aquela de caixinha. Ah, mas você acabou de falar que a qualidade é pior. A qualidade é pior no coquetel, porém a segurança alimentar não tem comparação, tá? Bom, espero ter respondido aí a maioria das dúvidas. Diogo por aqui também. Salve, mestre, tudo bom, mano? Beijo pra Nunu lá, hein? Manda um salve, por favor.
Continuando aqui, a gente vai falar um pouquinho do gelo que você usa para bater o seu coquetel, tá? Para a gente ver aquela questão que ele fala na introdução, que quase todo gelo vai produzir o mesmo coquetel ou a mesma diluição, e quase toda a técnica de bater coquetel vai acabar no mesmo resultado, tá? Então vamos lá, o gelo que você usa para bater. Ao passar dos anos, eu fiz muitos testes batendo coquetéis batendo diferentes coquetéis com diferentes tipos de gelo, tá? Eu medi de maneira analítica a diluição e também fiz ali aqueles testes gustativos na hora, comparando um coquetel com outro, tá? Os resultados são sempre quase os mesmos, tá? Desde que você siga algumas regras simples, tá? Então ele diz o seguinte, desde que você siga algumas regrinhas, o tipo de gelo que você usa na coqueteleira quase nunca afeta o resultado final do seu drink em relação à diluição e temperatura, tá? Então, qualquer cubo de gelo que vai ali dos 20 milímetros, daqueles cubinhos ocos de máquina de 20 milímetros, até aqueles mais parrudos e sólidos de 30 milímetros, ele dá o exemplo aqui da máquina Cold Draft, não é muito comum aqui, mas é muito boa, aqui é mais comum a Hoshizaki, tá? Então, desde aquele gelinho oco até esse gelo mais sólido de máquina mesmo, vão diluir seu drink de maneira parecida, numa quantidade muito parecida, apesar desses cubos de gelo terem uma diferença de área de superfície radicalmente distantes, né? Então ele tem uma diferença radical de área de superfície de um para o outro, tá? O truque aqui é que você retire aquela água que fica na superfície do gelo antes de você bater, tá? Então ele fala o seguinte, né? É algo mais operacional. Você dosa ali os ingredientes na mini tin, na parte menor, tá? Você põe o gelo na maior, pega um strainer, sacode bem ali, tira bem a água, pum, tá pronto, tá bom? Vamos ver o gelo que é menor ou maior. Ah tá, o gelo menor do que esses que ele citou, ou até maior do que esses que ele citou, entre 20 e 30, então menor que 20 ou maior que 30 milímetros, aí sim eles vão diluir de uma maneira diferente, tá? Então bater um coquetel com gelo triturado, gelo quebrado ali, vai te dar um coquetel muito gelado, mas porém muito diluído, tá? E bater um coquetel com uma pedrona de gelo de 5 centímetros ali, ele não vai diluir o seu coquetel suficiente e, consequentemente, você vai ter um coquetel mais quente. Tá? A única vantagem que ele fala sobre a pedra de gelo maior é em relação à textura. Tá? Você tem uma textura melhor batendo com pedras grandes do que pedras muito pequenas. Tá? E ele até brinca que ele fala que esse era um fato que ele negou durante muitos anos, que ele falava que isso não tinha nada a ver e tal, que ele realmente tirava sarro de bartender que fazia isso, e uma vez ele resolveu ir para um Tales of Cocktail da vida para mostrar para os caras que não tinha bulhufas a ver, que o negócio de usar um gelo maior dava mais espuma no drink, né? Ou seja, alterava mais a textura, era só para show, né? E aí ele diz assim, né? Eu bati com diferentes tipos de gelo, na frente da galera isso, tá? E pegou e serviu o coquetel em cilindros graduados, tá? E aí, para o vexame dele, em todas as vezes que ele repetiu a experiência, aquele gelão maior produziu uma quantidade de espuma maior também, tá? E ele fala que depois desse vexame que ele passou, ele no bar dele, ele adotou para todo coquetel que for batido usar uma pedra de gelo bem grande. Mas ele fala o seguinte, lembre-se, só um cubo de gelo grande não vai diluir bem o seu coquetel. Então a solução que ele achou lá é colocar uma pedra de gelo grande e mais algumas pequenas, umas 2 ou 3 pequenas, para ajudar nessa diluição, consequentemente ajudar na temperatura. Eu vou só virar aqui só para vocês verem o exemplo que ele dá aqui. Vamos lá. Tá? Então aqui ele mostra o coquetel, um daiquiri, tá produzido com esse gelo. Então eles usam uma pedra grande
e algumas pequenas para ajudar na diluição na temperatura, tá? E aqui só as pedras de gelo menores, essa é a Cold Draft que ele citou, tá? E lógico, né? A gente olhando um do lado do outro, você fala, nossa, esse coquetel aqui tá horrível. E gente, não tá. Olha o gelo que o cara usou para bater o coquetel, tá bom? Tá? Mas a gente vê a diferença que uma pedra de gelo grande pode dar aí pra gente. Voltando aqui. Muito bom. Então, vamos lá. O gelo que você usa para bater o seu coquetel. Qual que é a informação que ele passa aqui pra gente? Contanto que você siga algumas regras, tá? Os seus resultados eles vão ser consistentes, independente do gelo que você usa, tá? Que regras são essas que ele cita? Tá? Você usar pedras de gelo de 20 a 30 milímetros. Não importa se é aquele furadinho que ele quebra fácil ou se é, cara, a Hoshizaki Hyper Extra Plus, tá? Então o gelo ele pode ser sólido ou não, tá? A outra, sempre remover a água do gelo, da superfície do gelo, antes de você bater esse coquetel, tá bom? Gelo menor ou maior que os citados, ele não vai ter a mesma diluição. Então ele fala que um gelo muito menor ou até um gelo ali em escama, um gelo quebrado, ele vai te dar um coquetel muito gelado, só que muito diluído, tá? A gente já saiu do equilíbrio ali que a gente quer, não é interessante. E o gelo muito grande, você vai ter pouca diluição, consequentemente um drink mais quente, mais alcoólico, né? Menos prazeroso para beber, tá? Esse gelo grande, ele melhora a produção de espuma, né? De textura no coquetel e ele deve ser acompanhado de pedras menores, tá? Para que você possa ter o melhor dos dois mundos, tá? O melhor do mundo da textura e o melhor do mundo da diluição e do resfriamento. Legal? Algum comentário aí? Tudo tranquilo? Podemos seguir? Deixa eu dar mais um oi aqui pro pessoal. Muito bom. A Dida citou aqui, ó, gente, que a clara de ovo pasteurizada lá, ela pode ser congelada. Porra, e é do caralho, né? Porque aí você consegue, por exemplo, dosar o que você mais ou menos usa num dia, guarda num potinho, congela. Você tem mais durabilidade do produto, né? Isso é bem interessante. Tranquilo? Então, beleza. Vamos tratar então agora em relação à técnica, né? A gente já viu que o porquê que quase todos os tipos de gelo, dentro dessas especificações que ele dá, vão te dar mais ou menos o mesmo resultado, tá? Ou seja, você não precisa ter a melhor pedra de gelo do mundo para fazer um coquetel decente. Agora a gente vai ver o porquê, basicamente toda e qualquer técnica também vão te dar o mesmo resultado. Então vamos lá. A sua técnica de shaking. De um ponto de vista técnico, a sua técnica para bater o coquetel não importa muito. É estranho, né? A gente pegar um livro sobre técnica e o cara fala, olha, a técnica que você usa acaba não importando muito. Mas enfim, né? É possível que você bata um coquetel de maneira... Então, eu vou fazer uma tradução livre aqui, mas de uma maneira tão xoxa, sabe? Tão desprezível, fazer assim só, que você tenha um drink subdiluído. Mas ele diz que ele quase nunca viu isso acontecer. Eu já vi em alguns bares. Tá? Por outro lado, nos meus testes em que eu bati um coquetel que nem um maníaco, que nem um louco mesmo, o resultado final que eu tive em relação à temperatura e diluição não foi lá essas coisas. Então ele diz que também você bater o coquetel normal ou você bater que nem um maníaco, não altera muito ali a diluição e a temperatura final. Contanto que você bata um coquetel entre 8 e 12 segundos, os seus coquetéis vão ser sempre mais ou menos os mesmos, não importando o que você faça, tá? Se você bater por menos de 8 segundos, pode ser que você termine com um coquetel subdiluído. Se você bate o coquetel por mais de 12 segundos,
quase nada de novo acontece, tá? Então lembrando que o coquetel batido ele alcança a temperatura de equilíbrio muito rápido, tá? E mais ou menos depois de 12 segundos não faz ali muita diferença em relação à temperatura se você continua batendo esse coquetel, tá? Então ele fala que é realmente um desperdício de tempo e de energia, tá? E da mesma maneira, em relação à textura, ele fala que ele fez testes lado a lado ao mesmo tempo com vários outros bartenders e que o estilo de bater o coquetel não fez diferença significativa na textura também. Ou seja, nada disso que a gente está falando aqui em relação a como você bate, se você bate com a mão assim, 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 se você põe na cabeça, enfim, acaba, num ponto de vista técnico, realmente não importando, tá? Qual que é o único ponto que importa nisso? É uma questão de estilo, tá? E como o próprio Dave Arnold cita aqui, a gente sabe que em questão de estilo, as pessoas ligam muito e realmente deveriam, porque estilo importa muito no mundo da coquetelaria. Afinal, o teu cliente está indo lá para tomar um ótimo drink, mas também fazer parte ali do mise-en-scène, né? Ver o show também. Tá? Renan, o livro chama-se Liquid Intelligence. Tá espelhado aí, né? Mas chama-se Liquid Intelligence do Dave Arnold. Legal? Então, de um ponto de vista técnico, né? Como você bate o coquetel ou sua técnica não importa tanto assim. Não é tão importante assim. Contanto que você bata o seu drink por de 8 a 12 segundos, os seus coquetéis serão basicamente os mesmos, não importando como você bateu esse coquetel. O mesmo funciona para textura, tá? Se você usar sempre o mesmo gelo, tá? A técnica ela conta mais em estilo do que em resultado. E aí, para mostrar para a gente o resultado dessa experiência, ele monta um gráfico aqui. Eu vou ler primeiro as informações, depois eu mostro o gráfico para vocês, tá? Mas que é o seguinte, em relação a estilo, então diferentes estilos, tá? Ele coloca dois estilos aqui, um estilo vai normal e um que ele bate freneticamente, tá? Com outra intensidade e diferentes gelos, tá bom? Então vamos lá. Ele fala o seguinte, que eu montei ali um par de coqueteleiras com um thermocouple, que é um dispositivo para medir temperatura, e ela vai medir, esse dispositivo ele vai medindo a temperatura conforme ele vai batendo um coquetel. Eu usei dois estilos de shake, tá? O normal, que vai ser a linha azul aqui no nosso gráfico, e um frenético, que vai ser a linha vermelha. E ele usou também dois tipos de gelo, tá? Esse gelo aqui que ele cita, até esqueci o nome aqui, deixa eu ver se eu acho. Da Cold Draft, tá? De 30 milímetros, 1,25 polegadas. Então ele usou esse cubo sólido, tá? E no outro ele usou um gelo bem ruinzinho, tá? Que é aquele gelo escamado, tá? O gelo sólido é a linha sólida e o gelo escamado é a linha pontilhada, tá? Ele fala que ele testou cada combinação duas vezes, ou seja, dá um total de 8 batidas ali, tá? 8 testes, 8 corridas. Em geral, o gelo menor, ele dilui e gela mais rápido do que o gelo mais grande. Beleza. A gente não cansa de repetir isso nesse livro, né? E que bater como um lunático, bater muito intensamente, ele dilui e resfria ligeiramente mais rápido do que bater o coquetel normalmente. Mas que essas diferenças elas são marginais e nem sempre previsíveis, porque podem ocorrer aí erros de timing, né? De cronômetro ali, erros de medida, tá? E o mais importante, a quantidade de água que aquele gelo ali já tinha na sua superfície antes de você começar a bater. Mas o ponto que ele dá aqui é o seguinte: aos 8 segundos, a diferença de temperatura entre os 8 testes era só de 2,7 graus, tá?
Ele fala só, eu acho um pouquinho demais, mas enfim. Aos 10 segundos, essa diferença baixou para 2,3. E lá quando a gente chega aos 14 segundos da experiência, a diferença é só de 1,2. Tá? Aí realmente é muito pouco. 1,2 é uma diferença muito ínfime. Tá? E aí ele fala que perceba como a curva de descida de temperatura ela se achata, ela começa a ficar flat depois dos 12 segundos. Eu vou mudar aqui de novo porque é importante mostrar esse gráfico para vocês. Tá? Então a gente tem aqui, acho que está dando para ver aí, né? Aqui a gente tem a temperatura, então a temperatura inicial ele pegou lá dos 20 aos 25 graus, tá? E o tempo que ele ficou batendo o coquetel, do 0 até ali 24 segundos, tá? A linha azul é o shake normal, tá? O shake nada demais. A linha vermelha é o shake que ele chama de frenético. Ele fala que ele bateu que nem um macaco louco, tá? A azul sólida, linha inteira, é a batida normal com gelo sólido, apontilhado com aquele gelo escamado. Pera aí, foco, ajuda a gente aí. Tá? E a vermelha a mesma coisa. A linha preenchida é com gelo sólido, a pontilhada é com gelo escamado, tá? E aí o que ele fala ali pra gente? Aos 8 segundos, a temperatura, a diferença de temperatura não era tanta, realmente olhando o gráfico a gente começa a perceber que não era tanto, tá? E lá para os 14 segundos, mais ou menos aqui, a gente vê que já não tem mais tanta diferença, tá? A gente vê que, lógico, quando ele bate freneticamente, a gente vê que o vermelho ele realmente ele desce mais rápido, principalmente a pontilhada aqui, que é o gelo escamado, que dilui muito rápido. Tá? Então, olha a curva que tem com o gelo escamado, ele gela muito rápido, tá? Ou seja, essa curva aqui mostra pra gente a quantidade de diluição que está sendo adicionado no seu coquetel. Tá? Bater normal, a gente vê que é uma curva mais suave, né? A gente batendo ele normal com um bom gelo ali, é uma curva mais suave, né? Ele progride de maneira mais linear, tá bom? Até com o gelo escamado, ele também progride de maneira mais linear. Isso só mostra pra gente aqui que vai depender muito do quanto que você aguenta bater o coquetel freneticamente, tá? E que todos, aqui depois dos 14 segundos, ele fala o quê? Desse achatamento de diferença, tá? Então você vê que não tem muita diferença você bater o coquetel de maneira muito agressiva ou você bater o coquetel como você bate todo dia aí, bonitinho, clássico, tá? Você vê que a diferença é muito pouco. E ainda assim esses erros, tá? Essa diferença ela é muito marginal, ou seja, ela tem pouquíssimas diferenças de um teste para outro, de um resultado para outro, e que realmente é mais uma questão de você gastar mais tempo ali batendo o coquetel e mais energia, né? Para quem trabalha em bar de alto volume, pergunta se o cara quer bater o coquetel fingindo que ele está na academia ali. Não quer. Pô, o cara vai bater mais de 100 coquetéis na noite, né? Não dá, ninguém aguenta. Tá? Então, resumindo essa parte do gráfico aqui, em relação ao estilo, né? Então, diferentes técnicas versus diferentes gelos usados, tá? Então, os gelos menores resfriam mais rápido e diluem mais rápido, tá? Bater freneticamente também tem esse efeito, tá? Nos dois tipos de gelo, tá? As diferenças foram marginais, então podem ocorrer erros de tempo, erros de dosagem, tá? Água na superfície ali do gelo, tudo isso pode estragar o teste. Qual que é a moral aqui? Que é algo que ele já falou pra gente ali na introdução. É bater o seu coquetel ali por volta de 10 segundos para você ser sempre consistente, tá? E a dica que eu dou assim por experiência própria é o que? Se você tem um gelo bom, que seja uma Cold Draft, uma Hoshizaki, uma Walk Machine, tá? Ou mesmo se você faz o gelo de forminha ou corta o gelo, tá? Bate mais ou menos por 10 segundos, tá? Bate de maneira consistente, mesma velocidade, por 10 segundos, você vai ter um ótimo resultado. Se você tem um gelo, aquele já mais furadinho, ou seja, aquele gelo tem uma densidade menor e uma área maior em relação ao volume, bate um pouquinho menos, tá? O quanto eu não consigo te dizer, você realmente tem que testar ali. Mas para todos os cenários, tá? Tira a bendita da água da superfície, tá? Qual que é a chave aqui? A chave é encontrar o equilíbrio e a consistência de resultado com o gelo que você tiver na mão, tá?
O que não pode só é achar, pá, meu coquetel poderia ser melhor se o dono do bar comprasse a máquina de gelo boa. Não é bem assim, tá? Você consegue alcançar esses ótimos resultados com o que você tem na mão. Legal? Tranquilo? Então, vamos embora. O próximo assunto que ele pega aqui é a respeito de como tirar corretamente o drink da coqueteleira, tá? E por que que esse é um assunto que parece assim, fala, nossa, mas você vai ensinar a usar o strainer? Pois é, mas porque tem um efeitinho interessante aí no meio. Então ele fala assim, usando o strainer e servindo o seu drink, né? Apesar da sua técnica para bater o coquetel não ser assim tão importante, a sua técnica de straining, ela é, tá? Quando a gente bate um coquetel, você está produzindo ali dentro da coqueteleira vários pequenos cristais de gelo, tá? Se você usa um gelo grande, esses cristais eles tendem a ser um pouquinho maior também e ali mais uniformes, tá? Se você usa um gelo que costuma se quebrar muito quando bate, você vai ter ali cristais de variados tamanhos, tá? Qual que é o problema disso? Problema assim, né? Quando você passa esse coquetel da sua tin para o seu copo, sua taça, se esse cristal ele acaba entrando dentro do coquetel, o que, que acontece com ele? Ele está ali muito isolado e ele tem a superfície de contato muito grande para o volume dele e ele vai se derreter muito fácil, tá? E o propósito do gelo no copo de um coquetel batido não é esse, é para segurar a temperatura. Então, se esse cristal, tá, esses pequenos pedaços de gelo, eles vão para dentro do copo e derretem fácil, você está adicionando diluição sem baixar a temperatura. Então, seu coquetel está ficando aguado, tá? A dica que ele dá é o seguinte, é de você manter o portão do strainer fechado. E vou fazer o seguinte, para explicar direitinho o que é o portão, me dá 2 segundinhos, eu vou pegar 2 strainers aqui para mostrar para vocês. É 2 segundos. Fala o seguinte, para o coquetel batido, para a gente usar um strainer Hawthorne, tá? Mas a principal dica que ele dá para não deixar passar esses cristais é assim. Deixa eu trocar aqui a câmera que eu acho que vai ser melhor, tá? Então, vamos lá. Ele diz que o que faz a principal diferença? Esse gap aqui, tá? Ele chama isso de gate, tá bom? O que vai passar do coquetel para o seu copo? O tamanho do cristal que vai passar é o que a mola permitir. Espera aí que a luz tá complicada aqui. Boa, tá? Então, assim, qualquer coisa menor do que esse espaçamento entre os elos de mola vai passar para o seu coquetel. Qual que é a dica que ele dá? Tá? Para manter esse gate, esse portão fechado. Então o que a gente faz? Opa! Fechou aqui, tá? Por onde que o líquido vai passar? Ele tem que passar pela mola e por esse canal aqui. Então você já diminuiu o tamanho do cristal que consegue passar pro seu copo, tá? Outra opção também é usar a peneira cônica, tá? Para que não passe realmente nada, se você quiser 0 cristais. Eu uso, tá? Aqui é um antique, gente, tá? Mas eu uso aquele Hawthorne da Cocktail Kingdom que, tá? Tem esse elo de mola mais fechadinho. Então o tamanho é menor. Então quando a gente faz assim, né? Você vê, ó, já passa muito menos. Se a gente fechar, passa menos ainda, tá? Então só para comparar aqui, deixa eu pegar os dois. A gente vê, olha o que esse aqui deixa passar, tá bom? Esse é aquele strainer básico lá que a gente tem da alguma coisa store ou casa do não sei o que, enfim. E esse aqui é o Cocktail Kingdom, tá bom? Então isso realmente faz diferença na hora de servir o coquetel ali. Ah, Gui, então eu só consigo ter coquetel bom, só consigo ter coquetel decente se eu usar Cocktail Kingdom? Não, gente, não é bem assim, tá? Existem equipamentos que são fabricados aqui ou na China, enfim,
que servem o propósito, tá? Eu uso o Cocktail Kingdom porque eu confio na durabilidade e na precisão que o pessoal faz de equipamento, mas é caro. Não tenho o que falar, é caro. Tá bom? Deixa eu ver que tem uma perguntinha aqui. A técnica de shake não é importante? E as diferentes formas de bater, tipo hard shake, lazy, etc. Os japoneses trabalham muito isso, pelo que vejo as diferentes formas. Pois é, o Liquid Intelligence ele foi um livro que causou muito rebuliço, muita polêmica nessa comunidade. Porque a gente pega técnicas como o do Hidetsugi Ueno e faz assim com ela, ó. Tipo assim, brother, o que faz a principal diferença aí em relação à textura do seu coquetel é o tamanho da pedra de gelo e, consequentemente, o tamanho da coqueteleira que eles usam lá também, tá? Na coqueteleria japonesa é muito usado a cobbler, tá? E a cobbler, pelo tamanho dela, ela gera uma bolha de ar diferente. Enfim, eu sou fã do hard shake, eu acho muito legal, eu acho que é um baita show. Eu nunca tomei um coquetel que foi feito com hard shake mesmo, para poder te falar que é verdade ou não é, se é balela ou não é. O negócio é o seguinte, o Liquid Intelligence, ele analisa a parte científica, tá? Então, se a gente está procurando a temperatura de equilíbrio versus diluição versus textura, a técnica que você usa, se você é o samurai da coqueteleira ou se você fez um curso na Bares SP e está fazendo o seu primeiro coquetel, não faz diferença, tá? Contanto que você seja ali consistente, tá bom? Belezura, então, só resumindo a parte de coamento do coquetel, tá? Então, a maneira com a que você faz o coamento, aí sim pode influenciar no seu resultado final. Prefiro usar strainers com elos de mola menores, tá? Para evitar muitos fragmentos de gelo dentro do copo, tá? Esses fragmentos eles derretem facilmente, alterando a diluição final do seu coquetel. Eu particularmente, para coquetel batido, que vai, digamos, um sour, destilado, um xarope, um cítrico, tá? Um ácido, eu bato bem ele e eu não uso o coamento fino, tá? A peneirinha cônica. Eu sempre me dei muito bem só com os elos de molas bem finos e nunca tive problema em controlar isso. Se você não gosta de nenhum cristal ali no seu coquetel, ou se de repente você usa um gelo que realmente se fragmenta muito quando você usa o shake, aí seria realmente mais indicado para você tirar aqueles cristais ali, né? Tem uns que ficam até parecendo um farelinho de gelo, de tão fino que fica. Eu tô aqui cuidando que o gato ele tá tentando derrubar a câmera, por isso que eu fico olhando para lá. Muito bem, então a gente viu essa parte técnica, tá? A gente viu aí em relação a estilo de bater, o gelo que a gente usa, o serviço ali, o coamento, algumas regrinhas básicas para o gelo, para a gente bater o coquetel, para a gente ser consistente, tá? E aí ele chega aqui ao ponto de falar do daiquiri e o efeito que tem diferentes coquetéis quando eles estão sendo batidos, tá? Ele vai colocar dois exemplos aqui pra gente. O primeiro é o daiquiri clássico, o outro é o Hemingway daiquiri, tá? Ele fala o seguinte: o daiquiri clássico, tá? Ele tem ali uma quantidade de álcool um pouco mais baixa, tá? E uma quantidade de açúcar um pouco mais alta. Então ele está numa ponta dos coquetéis batidos, com menos álcool e mais açúcar, tá? Ele está nessa ponta aqui. O Hemingway, ele é uma variante desse coquetel com uma quantidade alta de álcool e uma quantidade baixa de açúcar, né? Ele até brinca aqui que o Hemingway ele era diabético, então ele não podia com açúcar, mas que ele era um cão farejador para goró, né? Para birita, tá? Então a gente consegue colocar esses dois coquetéis em pontas diferentes de estilo de coquetel batido, tá? Eles são dois daiquiris, dois coquetéis sour, tá? A diferença é que o clássico ele tem um pouco menos de álcool e uma concentração de açúcar maior, e o Hemingway ele tem mais álcool e bem menos açúcar.
Deixa eu ver se é importante só passar a especificação ou se dá pra gente ir direto pro resultado. Enfim, vou passar porque são informações legais, tá? Então, no daiquiri clássico, a receita que ele está usando é a seguinte, tá? 2 onças, 60 ml de rum a 40%, escolha a sua marca, tá? 3 quartos de onça de xarope simples, dá 22 ml e meio, tá? E 3 quartos de onça, 22 ml e meio de suco de limão. Tá? E duas gotinhas ali de solução salina na receita dele, tá? Antes desse drink ser batido, antes da diluição, o volume total dele é de 105 milímetros. Tá? Mililitros. Milímetros é boa, né? 105 mililitros, tá? Ele tem ali a concentração alcoólica de 22% por volume, tá? ABV. E a concentração de açúcar dele é de 13,5%, 13,5 gramas para cada 100 ml de fluido, tá? E a acidez dele está em 1,29%. Lembrando que a acidez ele dá também por grama de ácido para cada litro, tá? Então ele é 1,29% ácido, ele é bem, né, pancada. Depois que ele bate, esse vai render um coquetel de 159 ml, com 15% de álcool, 8,9 gramas de açúcar para cada 100 ml, ou 8,9%, e a acidez baixa lá para 0,85. Olha como baixa bem, de 1,29 para 0,85, tá? O açúcar também dilui bastante esse coquetel, de 13,5 gramas para 8,9 gramas, tá? O Hemingway, tá? Ele também usa o mesmo rum, tá? Ele não modifica o espírito base. E aí ele vai usar a mesma quantidade de limão, 3 quartos de onça. Licor marrasquino, ele usa 15 ml, tá? Esse licor tem 32% de álcool. E 15 ml de suco de grapefruit também com 2 pitadinhas de 2 gotinhas de solução salina ali. Tá? Então, antes dele bater, antes da diluição, ele tem um volume de 112 ml, tá? Ele é 25,6% alcoólico, ele é bem mais alcoólico que o clássico. O clássico é 22, tá? O Hemingway é 25,5, vai. Tá? E ele tem uma concentração de açúcar minúscula de 6,4 gramas, ou 6,4% açúcar, tá? E muito ácido. Antes de bater, 1,52%, tá? Resultado dele vai ser um coquetel de 174 ml a 16,5% de álcool, tá? 4,2 de açúcar e 0,98 de ácido. Legal? Então ele vai dar o procedimento, coloca isso, coloca aquilo, enfim, pulando, tá? O daiquiri clássico, ele recebeu aí mais ou menos 50 ml de água, tá? De diluição. O Hemingway, ele recebeu ali por volta de 60 ml, tá? Se a gente aí quebrar esses números, dar uma mastigada nesses números, a gente vai ver que ambos os coquetéis foram diluídos numa porcentagem muito similar, tá? E aí ele fala aqui, eu fiz os testes que mostram que, em geral, coquetéis com alto teor alcoólico diluem mais, tá? Numa porcentagem. Então, qual que é a porcentagem que ele faz? Ele pega o coquetel, tem 100 ml ali, tá? Sem diluir. E o resultado foi 150, então ele ganhou 50% de diluição. Ele fez um estudo que mostra que coquetéis mais alcoólicos diluem mais nessa parte relativa aí, em porcentagem, tá? Ao mesmo tempo, eu também fiz alguns testes que mostram que coquetéis com alta concentração de açúcar, ou com bastante açúcar, também têm o mesmo efeito, também costumam diluir mais, tá? Se baseando numa porcentagem, tá? Então, nesse caso do daiquiri clássico versus o Hemingway, você vê que um fator acaba anulando o outro em questão de diluição, tá? Por isso que ele fala que a diluição dos dois é muito parecida. Eu dei uma quebradinha nos números aqui pra gente, e aí a gente chega ao seguinte resultado.
O daiquiri clássico, ele diluiu 52,38%. O Hemingway, 53,57%. É basicamente igual, não tem lá muita diferença, tá? E ele fala, né? Então agora você prova os coquetéis, vê o que você acha. Ele fala que ele prefere muito mais o daiquiri clássico, apesar de ser um pouquinho doce, mas que dá para corrigir de repente, colocando um pouquinho a menos de açúcar ali. Num segundo experimento, ele fez os coquetéis iguaizinhos, só que ele bateu por menos tempo, tá? Então ele bateu esses coquetéis por 10 segundos. Nessa segunda experiência, ele vai bater esses coquetéis, tá, por 5 ou 6 segundos, tá? E aí os resultados são totalmente diferentes, tá? Como você não está batendo por tempo suficiente, os seus drinks estão subdiluídos. O daiquiri clássico deve ser muito doce. Lembra lá quando a gente estava falando de ingredientes, que quanto mais gelado o coquetel fica, menos doce ele se apresenta, né? No caso da sacarose aqui. E o Hemingway, ele vai ser muito azedo, né? Muito tart, tá? Muito ácido ali para poder ser um coquetel ali aceitável. Qual que é a lição aqui nessa segunda experiência, no drink subdiluído, tá? O açúcar, conforme ele dilui, ele vai atenuando, ele vai amaciando mais o próprio sabor do que o ácido, tá? Então, coquetéis com alta taxa de diluição, eles favorecem a adição de mais açúcar, tá? Ou menos ácido, dependendo do sabor, do perfil de sabor que você está procurando, tá? Eu até fiz um resuminho dessa parte aqui, deixa eu ver se eu acho aqui. Tá aqui. Tá? Outros testes mostram que drinks com mais açúcar diluem uma porcentagem maior do que anulam um outro. Tá? Então esse fato aí explica a diluição parecida. Se um drink for pouco batido, ele tende a ficar muito doce. Tá? No caso dos com alta taxa, alta concentração de açúcar. E no caso do Hemingway, que é muito álcool e pouco açúcar, ele tende a ser muito ácido. Moral: o açúcar diluindo ameniza mais os seus efeitos e o ácido ameniza menos, tá? Portanto, a diluição ela favorece a adição de mais açúcar, lembrando da sacarose lá, tá? Ou menos ácido, a depender do objetivo. Então, se você pegar alguma vez, for tomar um coquetel que você sabe que é batido, e aí você está tomando aquele coquetel e você viu que ele está muito ácido, de repente não é porque o bartender colocou muito suco de limão nele. Pode ser porque aquele coquetel esteja subdiluído, tá? Ele tem menos água ali para dissipar todo aquele ácido, consequentemente uma temperatura mais alta também, tá? Isso é bem legal, que mostra pra gente certinho os efeitos que bater um coquetel pode causar na bebida, tá bom? A gente vai passar já para... Já acabou essa parte dos batidos, a gente vai passar para coquetéis mexidos, tá? Chegou agora só, o Odisseus perguntando, ó, sobre o formato do gelo, ele diz algo, tá? Sobre o formato do gelo, Odissei, você disse ser quadrado, ser um cubo ou ser uma esfera, né? Não, ele acaba não falando muito. O que ele pega brevemente na sessão anterior é o seguinte: o gelo ele tem um ratio ali de conseguir absorver e transferir energia de 80 calorias por grama, tá? Independente do formato. Essas 80 calorias, elas não mudam, tá bom? O que o formato influencia é como essa absorção ou como essa dissipação de energia é absorvida ou perdida pelo gelo, tá? Isso tem tudo a ver com o estudo que a gente mostrou sobre área de superfície, tá? Consequentemente, um gelo esférico, por ele ter 100% da sua superfície em contato com o líquido, ele vai conseguir distribuir 100% da sua capacidade energética. Legal? Agora, em relação à parte de bater o coquetel, não, tá? O que vai influenciar muito é o tamanho do gelo dentro da coqueteleira, porque o tamanho do gelo influencia na bolha de ar que é formada batendo o coquetel, tá? Essa bolha de ar é o que faz
o que compõe a textura do coquetel batido. Beleza? Muito bem. Coquetéis mexidos. Aí ele vai dar 2 coquetéis aqui pra gente, que nem ele fez com o daiquiri pro coquetel batido. Ele fala do mexido e a gente vai falar do Manhattan versus Negroni. Vamos lá. Estou na página certa aqui? Tô. Bom, quem está com o livro não, então, página 101, 101. Mexer um drink pode parecer uma tarefa simples, tá? Mas, de fato, é mais difícil você fazer um coquetel consistente mexendo do que qualquer outro tipo de coquetel, tá? Ou qualquer outro tipo de técnica para resfriar e diluir. Mexer o coquetel é uma técnica relativamente ineficiente de resfriamento, tá? Leva um período de longo muito tempo e você precisa ficar ali constantemente mexendo o seu coquetel para se aproximar da temperatura mínima possível. No nosso experimento com o Martini, a gente viu que demorou mais ou menos 2 minutos mexendo o coquetel para ali a temperatura e a diluição chegarem no seu platô. Esses 2 minutos é mais tempo do que qualquer um deveria mexer um drink, tá? Não façam isso. As principais variáveis aqui é o tamanho do cubo de gelo e por quanto tempo você mexe e o quão rápido você é naquele movimento ali, tá? Relembrando que um gelo menor ele tem uma área de superfície maior em relação ao volume e vai resfriar e diluir muito rápido, tá? Aquele gelo escamado, então, ele é extremamente rápido para gelar, chegando muito perto ali, chegando muito rápido perto do equilíbrio de temperatura, mas aí você não é o ideal para mexer drinks com eles, porque você tende a ter um coquetel altamente diluído ou até muito gelado. E um pouquinho mais para frente ele vai entrar sobre o quão gelado pode ser um coquetel mexido. Em outra mão, mexer um drink com e ele põe aqui um cubo de gelo gigante, vai demorar muito para resfriar o seu coquetel e geralmente vai te levar a servir um coquetel mais quente, tá? E subdiluído, tá? Alguns bartenders gostam desse estilo. Eu não gosto, tá? Isso ele falando e eu falando também. Eu também não gosto. Eu acho que quando falta um pouquinho de diluição, alguns sabores ali, alguns aromas não vem pra gente. Ele fala o seguinte: se eu quisesse um drink meramente gelado e com baixíssima diluição, ele pedia um coquetel montado, tá? Ou não um coquetel mexidos. Ele diz que coquetéis mexidos, eles devem, em relação à temperatura e diluição, eles devem estar ali entre os dois, tá? Então a gente tem coquetéis batidos, que vão ser bem gelados e bem diluídos, coquetéis montados, que vão ser mais quentes, né? Mais aquecidos ali e bem menos diluídos, e no meio a gente teria os coquetéis mexidos, tá? Num equilíbrio sempre de diluição e temperatura. Ele fala que o melhor gelo, portanto, para alcançar esse resultado, são cubos de gelos médios. E aqui ele não especifica, mas quando ele diz cubos de gelos médios, para mim ele está falando do mesmo gelo que a gente viu na seção de coquetéis batidos, que é aquele ali de 20 a 30 milímetros, tá? E lógico, relativamente secos, né? Que não tenham ali água na sua superfície. Mas, novamente, o tamanho do gelo acaba não sendo tão importante assim. Por quê? Tá? E aí essa é uma maneira dele enxergar as coisas da qual eu sempre defendi muito. Por que o tamanho do gelo acaba não influenciando, não sendo vital, tá, para você produzir o seu coquetel mexido? Porque você sempre pode ajustar a diluição e a temperatura do seu drink, tá, dependendo da sua técnica. Ou seja,
por quanto tempo você mexe aquele drink e o quão rápido você mexe aquela mistura ali, tá? Se o seu gelo for muito grande, você vai mexer ele por mais tempo ou muito mais rápido, tá? Se o seu gelo for menor, você vai ou mexer ele menos ou mexer ele mais devagar, para você não ter lá tanta diluição, tá? Na prática, na vida real, a gente não consegue ali ficar muito escolhendo o gelo que a gente vai trabalhar, tá? Então você deve estar preparado para ajustar a sua técnica para encontrar o seu gelo. Você deve ajustar a sua técnica de acordo com o gelo que você tem para trabalhar, tá? Ele fala que assim, não é uma ideia muito boa mudar a sua técnica, tá? Ele fala que a melhor ideia aqui é ajustar o tempo, tá? Então, se você tem uma velocidade aqui e você tem dificuldade para aumentar muito ou até fazer mais devagar, fazer um meximento mais lento, ele fala que não é uma boa ideia, que é mais interessante você sempre ser constante na velocidade e aí você ajustar por quanto tempo você mexe esse coquetel de acordo com o gelo que você tem, tá? Outra dica que ele dá é o seguinte, pratique mexer 2 coquetéis ao mesmo tempo, tá? Para que você possa ter sempre um meximento consistente para os 2 coquetéis, tá? Caso você precise mandar os 2 juntos. Sinceramente, eu nunca pratiquei muito porque, como eu já tinha a informação daquela experiência com Manhattan, que ele mostra lá um que ele mexe e deixa no copo, outro que ele coloca o gelo e espera bastante para mexer, e no final, contanto que você chegue na temperatura, na mesma temperatura, todos os drinks, no final a diluição, o sabor é a mesma coisa, de repente você pode sim fazer um coquetel aqui, parar, fazer o outro, sem problema nenhum. A gente viu que não interfere tanto na diluição final, tá? Mas o lance é o seguinte: se você sempre faz isso de maneira consistente, você pode no começo da noite, ali nos primeiros coquetéis que você for fazer, provar o coquetel, ver como é que ele está em relação a textura, sabor. Textura não, né? Coquetel mexido é difícil a gente ter uma textura muito modificada, mas provar em relação a sabor e temperatura, e a partir dali você tem uma referência, tá? Para ver quanto tempo você vai ficar mexendo os coquetéis ali durante a noite, tá? Ele diz aqui que ele prefere fazer coquetéis mexidos sempre na mini tin, tá? E quem já me viu trabalhando sabe que eu também só uso mini tin, e tá aqui o porquê. Porque a mini tin, né, ou a coqueteleira que você estiver usando, ou que seja de aço, o recipiente que você está usando, ele tem uma massa térmica muito baixa, tá? Então ele não demora muito tempo pro gelo que está derretendo, ou pro gelo resfriar aquilo ali. Ou seja, você derrete menos gelo para esfriar o seu recipiente. Em contrapartida, um mixing glass de vidro, tá? Aqueles japoneses, o Yarai, ele tem um vidrão grosso ali, né? Ou seja, ele tem uma massa térmica muito alta. Então a energia que você precisa tirar do gelo para esfriar aquele vidro é muito maior, você vai causar mais derretimento, né? Você causa uma sobrediluição, tá? O que dá para fazer, caso você só queira usar o vidro, cara, mantenha isso sempre num congelador. Se você quer usar o vidro, mas não tem o congelador, ele fala que, pelo menos para os bartenders dele, ele fala o seguinte, tá, quer usar o vidro? Legal. Só que todo coquetel mexido que você for fazer, você vai ter que colocar, encher o mixing glass de gelo, encher o mixing glass de água, chegar na temperatura de equilíbrio ali, tá? Secar o mixing glass, e aí sim você vai poder fazer o coquetel. E aí ele fala que desde que ele instaurou, né, essa doutrina rigorosa em relação a mixing glass no bar dele, o pessoal tende a cair para o lado de usar a mini tin, porque é muito mais prático, muito mais fácil, né? Você consegue pegar uma tin em temperatura ambiente, colocar gelo, dar uma leve resfriada nela, tirar a água, tá? Ou tirar o gelo para dosar os ingredientes, enfim. Eu costumo já dosar direto na mini tin, jogo o gelo aqui por cima aqui e já mexo já, porque como a massa térmica é muito baixa, pouco do gelo derretido, pouco da massa térmica
da Minitin vai influenciar na sua diluição final e, consequentemente, na temperatura final do coquetel. Tá? Outra coisa que ele fala aqui sobre mexer é o seguinte, e isso é muito importante porque às vezes é pecadinhos que a gente vai cometendo ali durante a noite e nem percebe, tá? E isso tem alterações no resultado final. Muitos bartenders adicionam um container de gelo dentro do mixing glass ou dentro da Minitin quando eles vão mexer um coquetel, tá? Mas se o gelo não está em contato com o líquido, isso não faz bem, tá? Algum excesso de gelo pode até ajudar se você sabe que quando você começar a mexer aquele coquetel, aquele gelo ele vai se assentar ali no fundo e a maioria do gelo vai estar em contato com o líquido, tá? Mas a maioria dos bartenders não fazem isso ou não prestam atenção nisso e colocam muito mais gelo do que o necessário, tá? No melhor dos casos, esse gelo a mais ele é inútil. E no pior dos casos, esse gelo a mais ele vai adicionar água de superfície dele no seu coquetel e vai sobrediluir o drink, tá? Se colocar gelo de menos, também é ruim, porque pequenas quantidades de gelo não vão ter aquela potência de resfriamento suficiente para completar a tarefa de diluir e gelar o coquetel, tá? Eles vão demorar muito para fazer isso, vão acabar derretendo inteiro. E isso é péssimo. Tá? Outra coisa que ele fala aqui é o seguinte: aquele gelo que fica por cima do líquido, o que acontece? Quando a gente está mexendo, beleza, o que está embaixo está em contato. Só que o que está em cima, tá? Ele está absorvendo o calor de quem? Ele está absorvendo o calor do seu recipiente. Tá? Se ele for de vidro, tá? Ou se ele tiver uma massa térmica muito grande, piorou. Porque só o que isso aqui está fazendo é derreter o gelo que está em cima, essa água está indo para lá embaixo dentro do coquetel. Ah, mas Gui, a diluição não causa o resfriamento? A diluição ela causa o resfriamento quando a diluição ela é exclusivamente causada para resfriar o coquetel. Se eu coloco a água aqui, que está escorrendo aqui a 0 graus dentro do coquetel, essa água já perdeu praticamente toda a capacidade dela de resfriar alguma coisa, tá? Considerando que a água é o principal agente resfriador de um drink, eu não posso me dar o luxo de perder toda essa capacidade dela. Então eu estou só adicionando água no resultado final. É a mesma coisa de você fazer um coquetel perfeito ali, faz o seu Negroni perfeito, você vem no final, pega um golinho de água e joga em cima. É o mesmo resultado, gente. Você vai esquentar e vai diluir a mais. Mais nada, tá? O que ele pede para a gente lembrar é o seguinte: mexer um coquetel é um jogo de repetição, né? Então, assim, é necessário a gente desenvolver um estilo de mexer coquetel que seja consistente e que produza coquetéis consistentes, tá? Ele fala outra coisa também. Coquetéis mexidos geralmente são mais alcoólicos, tá? O Manhattan lá que a gente fez na experiência tinha um volume de 26% de álcool, tá? Por consequência, são coquetéis que tendem a ser muito spirit forward, ou seja, o espírito ali, tá? A bebida destilada, o sabor dela é muito presente. Ou seja, ele não vai ser nada leve ou refrescante, né? É muito difícil a gente atingir refrescância a 26% de álcool, tá? Então, gente, só voltando um pouquinho, só para resumir essa belíssima introdução à técnica de resfriamento do coquetel através do meximento. Vamos lá, resuminho aqui. Então, o que ele fala no começo é o seguinte: as grandes variáveis de um coquetel mexido são o gelo que você usa, tá? O tempo de meximento e a velocidade do movimento, tá? O gelo mais indicado é o de tamanho médio, tá? Sem água na superfície, tá? Quem me conhece de perto sabe que eu nunca gosto de falar esse negócio, o mais indicado é usar, o ideal é usar tal coisa. Mas nesse caso realmente tá, o mais indicado é que você use um tamanho de gelo médio. Por que eu estou concordando com isso? Porque
é geralmente o tamanho de gelo que a gente tem no bar, tá? Dificilmente você tem um bar que você pode usar uma pedra de gelo grande para ficar produzindo o coquetel, tá? Independente disso, você sempre pode compensar ou ajustar a diluição com o ajuste da sua técnica, tá? Mudando a velocidade ou mudando o tempo, legal? Então, com um gelo grande, eu vou passar mais tempo mexendo, ou eu vou mexer ele mais rápido, tá? Com um gelo pequeno, eu vou passar menos tempo mexendo, ou em menor velocidade, tá? O mais indicado para fazer esse ajuste de técnica é ajustar somente o tempo, para que você seja sempre constante no seu movimento, tá? Importante é encontrar o equilíbrio através da consistência. Então, procure fazer sempre do mesmo jeito, pratique, né, para fazer de um jeito mais aperfeiçoado, e aí sim, procure fazer sempre do mesmo jeito para você poder medir os seus resultados. A gente só consegue medir resultados, só consegue fazer uma telemetria de uma coisa se a gente é consistente naquilo que a gente faz, tá? Então você vai conseguir ver se você tem um coquetel melhor ou pior por teu gosto, sendo consistente, e aí você pode fazer um mexendo mais tempo, outro você faz menos, prova, enfim. E aí você vê o que é melhor para você ali. Já vi que subiu umas perguntinhas aqui. Gui, mais uma vez, obrigado. De nada, velho. É um prazer, porra, fazer isso para vocês, com certeza. Gui, então... Como é que é? Um mini balde de gelo para... Uma mini tin? Um mini... Ah, você diz aquele tipo aqueles baldinhos para colocar meia taça de champanhe ou garrafinha de cerveja? Não. Não, porque você não tem o mesmo tamanho, tá? Vamos lá, eu vou te dar um exemplo aqui rapidão. Digamos que esses dois objetos aqui, eles são feitos do mesmo material. Qual que eu tenho uma massa térmica maior? Tá? Então, assim, você vai diluir muito mais, você vai derreter muito mais gelo ali para resfriar, trazer o baldinho para perto da temperatura de equilíbrio, do que só uma mini tin de coquetel. Tá? Usa a mini tin da coqueteleira, é o mais indicado, tá bom? Gui, e no caso para Beth, sobre não colocar gelo e no lugar de colocar água para essa diluição? Ótimo, ótimo. Dependendo do volume que você tem e do tipo de serviço que derrubei café aqui, pô. Dependendo do serviço que você tem, você já pode adicionar diluição no seu pré-batch, tá? Essa próxima sessão trata justamente disso aqui, tá? O que a gente tem que tomar cuidado em relação ao pré-batch só? Em relação à temperatura de serviço. A gente vai ver aqui já que alguns coquetéis, eles não são lá muito agradáveis numa temperatura muito baixa, tá? Ele cita aqui no estudo dele o Manhattan versus o Negroni, e ele fala assim, cara, o Manhattan muito gelado, tipo assim, tirado do congelador mesmo, não é legal, tá? De nada, nós. Então, vamos lá. O que ele mais indica para usar então para a gente fazer coquetéis mexidos é a mini tin, tá? Ela tem uma massa térmica muito pequena e quase não influencia no resultado final. Copos de vidro, e aí você pode incluir aquele mixing glass que você pagou R$ 1.200, tá? Pode incluir ele aí no meio. Tem uma massa térmica muito grande e podem alterar muito o resultado final com um drink muito diluído e ainda assim mais quente, tá? Portanto, é indicado para usar o mixing glass, é indicado o pré-resfriamento com água e gelo ou até o armazenamento do seu precioso aí em congelador. Legal? Outro fato importante aqui é o gelo que vai ser usado para mexer, ele precisa estar em 100% dele, 100% do gelo que você adicionar no seu recipiente precisa estar em contato com a bebida, tá? Muito gelo sem contato só irá adicionar diluição sem resfriamento, tá? E pouco gelo irá resfriar parcialmente o drink. E aí você vai derreter o gelo, não vai esfriar
E vai ser a mesma coisa que você colocar muito ou muito pouco. Entendeu? Entende, gente, que é sempre preciso a gente encontrar o equilíbrio das coisas, ou seja, muito gelo é ruim, pouco gelo também é ruim, tem que sempre estar naquele equilíbrio ali, tá? Como que a gente encontra esse equilíbrio na fabricação de coquetel? Através da consistência, tá? Por isso a importância da consistência, tá? A técnica de mexer um coquetel é um jogo de repetição. Seja consistente com a sua técnica e o seu drink será consistente também. Beleza? Agora, igual ele fez com a sessão de coquetéis batidos, também faz com os mexidos a respeito de serviço, tá? Como servir esse coquetel de uma maneira mais analítica ali, né? Pensando no resultado final. Então vamos lá, servindo coquetéis mexidos. Up ou on the rocks? Up, gente, é o coquetel sem gelo, tá? O up ele pode ser numa P, numa Martini, num rocks, tipo um Sazerac, tá? Então up straight é o coquetel servido sem gelo, tá bom? Anos atrás, quando eu via alguém pedir um Negroni no bar, eu podia facilmente ter certeza que aquela pessoa trabalhava na indústria de A e B. Chefes e bartenders sempre amaram esse coquetel, né? E agora todo mundo parece gostar dele também, o que é muito bom. Bartenders modernos geralmente mudam, né, a proporção de gin um pouquinho para mais, deixando ali o Campari e Vermouth na mesma proporção, o que faz um Negroni muito bom, tá? Algumas pessoas ainda trocam Campari por Aperol, tá? Algumas pessoas colocam um pouquinho de suco cítrico, ou de limão, ou de laranja, outros um dashzinho de água com gás, e tudo isso dão excelentes coquetéis. Ele fala que não é muito lá, né, a praia dele, mas que realmente são coquetéis muito bons. Então ele fala o seguinte: o Negroni é um coquetel que ele tem um sabor muito bacana, um sabor muito bom, com uma diluição normal e também com uma diluição extra, tá? Ele também é bom carbonatado, né? Apesar dos sabores que compõem o Negroni eles serem sabores muito distintos, né? Ricos e complexos, a natureza básica, a estrutura básica dele permite que o coquetel seja aí torcido de um lado para o outro, seja alterado numa dúzia de variáveis e ainda assim ele retém o que ele chama aqui de negronitude. Já ouviu esse termo, negronitude? É inédito, hein? E aí resta a pergunta. Mesmo que você, né, sirva o Negroni da maneira clássica, com a receita clássica, você ainda tem essa decisão para fazer. Você serve ele no gelo ou você serve ele up? Tem duas razões para servir um drink up, servir um drink sem gelo. Primeira, um drink up, ele é muito elegante mesmo, tá? Segunda, você às vezes não quer que o seu coquetel mexido receba uma diluição a mais ali conforme aquele gelo vai derretendo. Martinis, né, por exemplo, devem ser sempre servido up, tá? Porque eles têm que ser elegantes, lá, tudo mais. Só que se eles não forem bebidos ali rapidamente, eles esquentam e não ficam nem um pouco bom, né? Então ele fala que martini quente não é nem um pouco bom, tá? E existem duas soluções sem usar gelo para esse problema. A primeira é beba muito rápido e a segunda é sirva em porções menores. Como eu sou um cara responsável, eu vou te recomendar a segunda opção, tá? Ele fala que, pelo menos lá nos Estados Unidos, existia um trend, né, uma tendência, anos atrás, que o pessoal fazia coquetel assim muito grande, fazia coquetel de balde, tá? Porque servir um coquetel curto era sinônimo de mesquinharia, sabe? O cliente ele ficava com a sensação que ele estava sendo roubado. Tô pagando X dinheiro e tá vindo mó pouquinho o coquetel assim, eu não gosto. Opa, passou alguém aqui, tudo bom?
E ele fala que o pessoal associa um coquetel curto com mesquinharia, né? Mas que ele associa um martini quente com tristeza, né? Então, assim, vale a pena você servir o coquetel mais curtinho para que ele seja gelado durante a experiência inteira do seu cliente. Em contrapartida, ele fala que tem 4 bons motivos para servir um drink no gelo. Tá? Eu coloquei isso aqui? Coloquei. Ele fala, a primeira, você quer que exista a evolução do coquetel conforme a água vai derretendo ali, conforme ele vai ganhando diluição, então que ele vai alterando as características dele ali dentro do copo, tá? Outro motivo é que aquele coquetel ele tem a tendência de ser bebido mais devagar, e aí você não quer que aquele coquetel fique muito quente durante esse tempo, por isso que você põe a pedra de gelo ali para continuar sendo um coquetel agradável de beber. Tá? Você crê que que o coquetel é muito alcoólico e aí você prefere que aquela diluição instantânea ali do gelo sempre vai dando aquela refrescada no teor e isso também deixa um coquetel mais prazeroso de beber, ou simplesmente porque você gosta, você acha que é bonito colocar o gelo ali, que seja o gelo de máquina, que seja o gelão, enfim, né? São essas razões aí que ele cita pra gente, tá? Use qualquer uma dessas razões para colocar gelo ou para servir sem gelo e raramente você vai se dar mal, tá? Negroni e outros coquetéis eles podem tolerar uma taxa de diluição maior e se sair muito bem, ou seja, é um coquetel que ele pode ser servido em gelo e ir ganhando diluição conforme o tempo, que ele ainda assim tá ótimo para beber, tá? Muitas pessoas não conseguem tolerar um Negroni enquanto ele esquenta, então tem esse outro lado dele, tá? Ao mesmo tempo que ele se comporta muito bem com uma diluição a mais, se ele fica quente, ele não é tão legal. Então já é um bom coquetel, né, um bom pretendente aí para ser sempre servido com gelo, tá? Mas se um drink não pode tolerar ficar mais aguado, ter essa diluição a mais, tipo um martini, a solução então é realmente servir em porções menores e não deixar eles ali moscando, né? Então fez o coquetel, serviu, manda bala, tá? E aí ele fala que ele faz o seguinte, lembrando que esse livro já tem aí alguns anos, mas é o que todo mundo faz hoje, que quando ele vai servir um drink com gelo, ele serve só com uma pedra de gelo, né? E que é o cubo de gelo grande, que o cubo de gelo grande ele é ineficiente para diluir, mas ele é muito eficiente para manter a temperatura, tá? Então, se você não sabia o porquê de todo mundo estar usando Ice for Pros, por exemplo, é por causa disso, porque a pedra grande ela não dilui tanto o seu coquetel ali no copo e aí mantém a temperatura de serviço ali, tá? Então, servindo esses coquetéis, né? Então, razões para servir ele up, servir ele sem gelo, tá? A aparência do coquetel ou a elegância dele, tá? E aí eu tava lendo em outros livros e outros canais assim, que também tem um negócio de uma degustação mais sensitiva, né? Então, por exemplo, se a gente pega um Negroni mesmo que a gente está falando, a gente sabe que, tá dependendo do gin que a gente usar, é um coquetel que tem muitos tons florais, tá? Então, tons, aromas muito sutis ali, né? Para conseguirem ser percebidos. Quando a gente serve um Negroni num copão rocks com uma baita pedrona de gelo e tal, né? Automaticamente a nossa cabeça já associa isso como um coquetel mais pesado, mais alcoólico, né? Um pouco mais fechado, tá? Ao mesmo tempo, quando a gente pega o mesmo coquetel que serve numa tacinha coupé, tá? Numa martini bonita, né? Uma taça mais fina realmente, tá? Que seja, por exemplo, uma flute, né? Isso já remete a cabeça da gente a ser um coquetel mais leve, aí sim sentir aqueles aromas mais florais, um pouquinho mais frutados, né? Então tem essa percepção diferenciada também, tá? Esse também pode ser um dos motivos para você servir um coquetel mexido sem gelo, tá? O outro motivo que ele dá é evitar que o drink fique mais diluído conforme o tempo, no caso dos martinis, tá? Um dry muito diluído acaba ficando
né? As soluções para um drink que vai ser servido sem gelo são ou beber mais rápido, tá? Ou servir em menores quantidades. Acho que todo mundo aqui vai concordar que servir em menor quantidade é a melhor opção. Se você quer beber mais rápido para ficar bêbado mais rápido, peça um shot, tá? Razões para servir o coquetel com gelo, tá? Você pode ter com gelo a evolução do coquetel dentro do copo, conforme o drink dilui, tá? Isso funciona para coquetéis sem gelo também. Um belo exemplo disso é o Sazerac, tá? Você consegue perceber muita diferença do momento em que ele é servido até depois que passa um tempo ele está um pouquinho mais quente. Então o coquetel ele não evolui só quando ele dilui, ele evolui também de acordo com a temperatura dele, tá bom? Outro motivo, o drink ele pode demorar muito tempo para ser consumido, tá? E aí você vai colocar gelo ali para que aquele coquetel não esquente, caso ele seja um coquetel do tipo que não fique legal quente, que é o caso do Negroni, tá? O drink é muito alcoólico e a diluição extra ela vai ajudar na experiência da pessoa, no caso de um old fashion montado, tá? Ou mesmo que você mexa o old fashion, servir ele no gelo ali, ele é um coquetel muito alcoólico. Então, a utilização da pedra de gelo é interessante para aquele teor sendo reduzido conforme o tempo, para ser sempre uma experiência agradável para o cliente. E a última razão que ele dá aqui é porque você gosta da aparência final, tá? Deixa eu ver o que a galera falou aqui. É tipo regrinha de matemática, quanto mais superfície, mais... É isso aí. Beijo pra você, Vi. O UP seria muito bom para questões de degustação analítica da carta. Eu acho que para fazer uma degustação analítica de uma carta que você está montando, eu acho que é interessante você usar as duas opções, tá? Faça o coquetel, faça a receita exatamente como você quer fazer. Serve ele no gelo, prova. Serve ele up, prova. Espera passar um tempo ali, prova o do gelo e prova do up, tá? O up que vai acontecer, ele vai esquentar, sem adicionar diluição. O do gelo que vai acontecer, ele vai adicionar diluição e manter a temperatura. A partir daí você consegue ver qual que é a melhor opção para o seu coquetel, tá? No final, tudo vai ser uma questão de gosto em relação a equilíbrio. O importante é o quê? Você ter nos testes sempre a mesma receita, equilibradinha, tá? E conforme o tempo você for vendo, conforme o tempo que o coquetel está no copo, você vê o que é melhor, tá? Se é um coquetel em menor proporção e você sabe que seu cliente vai beber rapidinho, de repente você não precisa gastar daquele ingrediente, gastar daquele gelo para servir aquele coquetel. Se você sabe que é um coquetel um pouquinho mais pesado no álcool e que o cara vai beber um pouco mais devagar, né? De repente é mais aconselhável você usar o gelo mesmo para que ele tenha uma experiência mais parecida do começo ao fim. Beleza? Então, onde parei aqui? Bom, conclusão. Se um drink ele pode tolerar ficar mais diluído, usa gelo para que ele não esquente e se torne desagradável, tá? Então, se o drink pode ficar mais diluído, se ele aguenta, se ele tem essa propriedade, tá? Usa o gelo para que esse coquetel não esquente ali no copo e que ele não fique ruim para o cliente beber, tá? Se um drink não suporta muita diluição e também não fica bom mais quente, sirva em quantidades menores, tá? E isso aqui é basicamente para martinis, tá, gente? Então, o martini é um coquetel que ele tem que ser gelado, mas ele não suporta muita diluição e ele também não fica bom quando ele esquenta, ou seja, eu não posso usar gelo, né? Então, a solução é servir em quantidade menor, tá? Se você for usar gelo, prefira pedras maiores. Elas seguram a temperatura por mais tempo, adicionando menos diluição, porque elas têm uma relação de área versus volume muito melhor. Legal? Tem mais alguma coisa aqui? Não? Então, só pegar uma aguinha aqui para poder dar seguimento. Quando a gente fala mais que o homem da cobra, dá sede. Mas a gente vai falar justamente sobre a temperatura de coquetéis mexidos, né? O quão gelado eles podem ser servidos, né? Ou se é interessante, por exemplo, acho que foi o Leandro, né, que fez a pergunta sobre
no caso de batch, que você já deixa diluído e deixa no congelador, será que colocar esse coquetel no congelador, tirar ele direto para usar, será que ele muito gelado, será que ele vai ser uma experiência legal? A gente vai ver. Muito bom. Então vamos lá. O Manhattan versus o Negroni em relação a o quão gelado é muito gelado. Temperatura afeta um drink dramaticamente em relação ao seu sabor, tá? Alguns drinks desmoronam completamente quando eles são muito resfriados, tá? Incluindo a maioria dos coquetéis que usam espíritos envelhecidos, tá? Ou muito amadeirados, como Manhattan, tá? Outros drinks eles podem ser bastante resfriados sem perder ali o seu apelo, tá? Ou eles, em contrapartida, eles ficam aí já não tão legais, né? Uma tradução livre aqui, eles ficam bem zoados quando eles ficam quente. É o caso do Negroni, tá? Nesse último experimento, a gente vai fazer 2 Negronis e 2 Manhattans em temperaturas iniciais diferentes. E aí a gente vai comparar um coquetel com o outro enquanto eles esquentam. Tá? Para dar uma resumida na experiência aqui, independente de receita, tá? Mas basicamente o que ele faz é um Negroni clássico e um Manhattan muito parecido com o da... aliás, nada parecido com o que a gente encontra em, por exemplo, o ABB, realmente mais whisky para vermute. Ele faz o seguinte, ele faz 2 pequenos batches. Então, aqui nesse batch mistura os 2 Manhattan, só o líquido, tá? E aqui os 2 Negronis. E aí ele vai dividir cada um em 2 volumes diferentes. Então, antes de começar a diluir, eu tenho 2 Manhattans aqui, a mistura pronta, e 2 Negronis também, a mistura pronta. O que dá para fazer é o seguinte, a gente vai pegar um Manhattan e um Negroni e vai mexer, vai diluir ele, tá? Ali por, ele fala aqui, 15 segundos, tá? Vai mexer ali, beleza. Diluiu, resfriou, tá perfeitinho. Ele vai pegar esses 2 coquetéis, vai colocar um em cada potinho, tá? Com tampa para não deixar oxidando e vai levar esses coquetéis pro congelador, tá? 1 hora depois, ele vai começar os outros 2. Então ele vai pro próximo Manhattan e o próximo Negroni. Vai mexer os 2 ali e vai servir, tá? Lembrando, sempre que ele está usando todas as tacinhas resfriadas, tudo tranquilo, para que não haja outros agentes para mudar a experiência, tá? E aí ele vai pegar esses 2 coquetéis feitos na hora, 2 coquetéis frescos, vai servir, vai tirar os 2 do congelador e vai servir nas outras 2 taças, tá? E aí o que ele diz é o seguinte, deixa eu ver onde que eu acho... Aqui. Muito bom. Nesse ponto que a gente acabou de servir tudo, os 2 Negroni, eles devem ter ótimos sabores, tá? Eles estão ambos em seu prime time, aí, na sua zona nobre, tá? Agora, o Manhattan, os 2 Manhattan, já é uma história diferente, tá? O que foi feito na hora, ele deve estar ali bem redondo, equilibrado, balanceado, né? Bem convidativo. E o que saiu do freezer, em comparação com o outro, ele vai estar ali, né, com um sabor um pouquinho mais flat, tá? Um pouquinho mais achatado, ele não tem lá muita complexidade, tá? E bem fechado também, sabe? Ele não, enfim, né, Manhattan de chuchu, tá? E aí ele fala o seguinte, vai provando os 4 coquetéis durante os próximos, sei lá, 15, 20 minutos, tá? Você vai perceber que conforme esses coquetéis esquentam, o Manhattan que veio do freezer, ele passou a ser o seu favorito, tá? E o Manhattan que foi feito na hora ali, alguns minutos atrás, ele ainda tá bom, ele ainda tá legal de beber, mas que o que veio do freezer realmente agora tá muito melhor um em comparação com o outro. Enquanto isso, o Negroni, tá? O que saiu do freezer ainda tá super ok, tá bom? Agora, o que já tá mais quente, aí ele fala que vai estar muito difícil de beber. Legal? O que isso fala pra gente? Então,
resumindo essa experiência aqui. Alguns drinks, eles ainda são muito bons em temperaturas muito baixas, tá? Outros apresentam uma experiência de pouco sabor e sem graça, tá? Como que a gente fica sabendo disso? Testa. Então, assim, o Leandro, pega o coquetel que você quer fazer com bet, calcula a diluição dele certinho, tá? Põe no congelador, tira lá e vai provando para ver o que é melhor, tá? Em relação à parte de análise de carta também, cara, a mesma coisa, tá bom? Então, ele diz que a temperatura é um ingrediente importante do coquetel. Você pode considerar a temperatura como um ingrediente, porque se a depender da temperatura a gente tem um sabor diferente, tá? Isso com a mesma diluição ou a mesma concentração de açúcar, acidez, tá? Sem mudar de um para o outro. Se a temperatura muda o sabor, então ela pode ser considerada sim um ingrediente importante, tá? E aí, só completando aqui, ele diz que a maioria dos coquetéis mexidos, né, eles têm ali um bom sabor, são bem servidos, entre 5 graus negativos e 1 grau negativo. Tá? Gente, o próximo capítulo seria a respeito de coquetéis montados e depois coquetéis feitos no liquidificador. Mas como eu falei no começo da live, é um assunto que a gente não vai abordar, porque dentro desse capítulo aqui de mexidos, de coquetéis montados, ele fala mais de coquetéis estilo old fashion, tá? Então assim, a gente acaba não vendo muito de highball, ou de Collins, ou de um highball composto, ou o que quer que seja, tá? Mas o que ele diz é o seguinte, que você tem duas faces da moeda, assim, né? O coquetel montado, ou ele é muito pouco diluído, no caso do Old Fashion, se você for montar o Old Fashion direto e não fazer num mixing tin, tá? Ou o coquetel vai ser muito diluído, no caso, por exemplo, de um gin com tônica, tá? No caso de um gin, de um Tom Collins, tá? No caso de um whisky highball, tá? Ele pode ser muito diluído. O importante é o que? A gente sempre achar o equilíbrio ali entre diluição, sabor e temperatura. Legal? Bom, em relação à Liquid Intelligence, a gente vai ficar por aqui durante um tempo. As coisas que tem para frente no livro já começam a tratar de técnicas bem avançadas, e esse não é o propósito de fazer as lives e levar conteúdo, né? O propósito é realmente pegar o pessoal que não consegue acesso ao livro, ou que de repente não fala inglês, tá? Para que esse pessoal consiga ter acesso ao livro. E quem já leu, ou quem tem o livro e fala inglês e tal, para a gente repassar algumas coisas básicas que a gente acaba esquecendo no dia a dia. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido esclarecedor, espero que eu tenha conseguido também esclarecer a maioria da dúvida das galeras aí. E ó, fechou certinho, hein? Vai fechar a live de novo daqui a 20 segundos, tá? Então eu vou voltar, vou dar um tempinho não, vou voltar já, vou subir outra live aí, caso alguém queira tirar mais alguma dúvida, fazer um comentário, ou de repente até sugerir o próximo livro. Bacana?